A próxima pergunta chegou aqui pelo Torpedinho SMS. A pergunta é a seguinte: as mulheres devem apresentar-se na igreja em oração e profetizando com com a cabeça coberta com o véu? Porque Paulo, em 1 aos Coríntios 11, ensina essa doutrina. Professor, essa doutrina que ela está dizendo aqui que Paulo está ensinando lá em 1 Coríntios 11, é uma doutrina válida para hoje também? Ou seja, as mulheres, ao entrar na igreja, elas têm que estar realmente cobertas com o véu? Olha, essa é uma pergunta importante. Precisamos analisar um texto bíblico também considerando o seu contexto cultural. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, para entendermos devidamente um texto, precisamos analisar o contexto cultural no qual ele foi escrito. Por exemplo, para a sociedade grega a quem Paulo escreveu esse texto, em 1 Coríntios 11, quando uma mulher aparecia em público sem utilizar o véu, ou quando ela cortava o cabelo, essa mulher era vista nessa cultura como uma prostituta. Nessa mesma cultura, por exemplo, se um homem aparecesse com o cabelo comprido, ele era visto como um homossexual. Então, o que Paulo fez? Para que os cristãos e as cristãs se diferenciassem nesse aspecto cultural, a fim de que a mensagem bíblica do Evangelho fosse mais aceita entre as pessoas, ele deu essas orientações com base na cultura. Por exemplo, se você ler o capítulo 11, você vai perceber ali algumas coisas interessantes. Que ali no capítulo 11 é dito, por exemplo, que para o homem é desonroso usar o cabelo comprido. Agora, nós sabemos que é costume bíblico isso. Se você ler em Números capítulo 6, por exemplo, os nazireus, os que faziam um voto de dedicação a Deus, eles deixavam o cabelo comprido. Então por que é desonroso para o homem usar cabelo comprido em Corinto e não é desonroso no Antigo Testamento? Isso demonstra que essa questão é um aspecto cultural. Paulo, para não entrar em conflito com a cultura local, ele deu essa orientação. Agora, se você ler um outro texto esclarecedor, além de 1 Coríntios 11, que é Gênesis 38:15, você vai perceber uma outra coisa muito interessante. Olha o que diz Gênesis 38:15. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Nos dias do Antigo Testamento, até mesmo as meretrizes cobriam o rosto. Não só usavam véu, mas também cobriam o rosto. Então perceba, são aspectos culturais. Então, 1 Coríntios 11, o princípio que é válido para hoje é o seguinte: a mulher tem que se vestir de uma forma que não traga escândalo diante da sociedade e atrapalhe a disseminação da mensagem, e o homem da mesma maneira. Este é o princípio. Agora, a forma como o princípio é aplicado muda totalmente. Na nossa cultura não é mais desonroso uma mulher cortar o cabelo, não é? Não, um homem que usa cabelo comprido não é necessariamente visto como homossexual. Faço um parênteses, a Bíblia condena o comportamento homossexual, mas nunca a pessoa. Né? Romanos 2:11 diz que Deus não faz distinção entre pessoas. Tá? Então a Bíblia não é homofóbica, só para esclarecer isso. Mas Paulo dá orientações específicas no capítulo 11 para que a igreja não entre em conflito com a cultura local e assim a mensagem do Evangelho seja prejudicada diante daquela sociedade. Muito bem, professor. Tem uma última pergunta, porque nosso tempo já está avançado. A pergunta é interessante. Quem mandou foi o Robson aqui pelo Facebook. Ele diz o seguinte: em Mateus 23:9 diz que não devemos chamar ninguém de pai. E pelo contexto, isso diz respeito a uma questão espiritual. Agora, padre significa literalmente pai em espanhol. E mesmo em inglês a palavra é usada, também significa pai. Pela Bíblia, é errado ou mesmo pecado chamar ao líder religioso de padre? Vamos ver o que fala lá em Mateus 23:9. Mateus 23:9 diz o seguinte: e aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Olha aí, professor, é isso mesmo? A gente não pode chamar um líder religioso de
de pai, de padre? Ou seja, é isso mesmo que a Bíblia está querendo dizer? Olha, é quase isso. Muito boa essa pergunta do nosso telespectador Robson. Quando a Bíblia diz que nós não devemos chamar a ninguém de pai, ela está dizendo realmente que no sentido de santidade não devemos chamar ninguém de pai. A Bíblia não é contra nós chamarmos quem é nosso pai mesmo carnal de pai. Agora, o que Jesus diz em Mateus 23:9 é o seguinte: não chame a ninguém de pai no mesmo sentido que Deus. Se um irmão católico chama alguém de padre, no sentido de pai espiritual, e não colocar isso meio que acima de Deus, não há um problema. Agora, se na forma como a pessoa se dirige a um ser humano, é como se ele fosse o próprio Deus, ou diríamos um representante de Deus em nível de santidade, para ser um pai como Deus Pai, aí já seria errado realmente. Então o que Jesus é contra aqui é nós utilizarmos esse termo da mesma forma que utilizaremos para Deus, o nosso Criador. Se não utilizarmos dessa mesma forma, a Bíblia não tem uma condenação para isso. Muito bem, professor. Olha, o Facebook está bombando aqui, muitas pessoas participando com a gente. Nosso tempo já está estourado, temos apenas um minutinho. Mas vamos ver se você consegue responder essa aí, hein, professor? Vamos lá, amigo. A Jamile Freire diz o seguinte: preciso saber se depois dos 1000 anos, quando a terra estiver desolada, o que vai acontecer com os que não estarão no céu? Olha aí, professor, depois dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém estiver aqui, aqueles que não foram salvos vão estar aqui perambulando pela terra? A Bíblia diz em Apocalipse 20, 7-9, que depois dos 1000 anos, quando a cidade santa descer, essas pessoas serão obviamente ressuscitadas para o castigo final e destruição total. O pecador e o pecado deixarão de existir. Então leia, só não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas leia, amiga, Apocalipse 20, 7-9, né? E aí no verso 10 também menciona o castigo e depois, obviamente, a destruição total. E Romanos 16, 26 afirma que inclusive Satanás, ou melhor, Romanos 16, 20 afirma que Satanás será totalmente destruído. Ou seja, Deus tem que destruir o pecado para que o sofrimento não mais exista. E aquele que se apegar ao pecado e não aceitar a Cristo como Salvador, infelizmente irá junto. Como também lemos ali em 2 Pedro, capítulo 3. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos na terça-feira que vem. Pela graça de Deus. Um abraço, amigo Tito, Deus o abençoe. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo internauta, por sua companhia. E nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, inclusive você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Deus lhe guarde e até a próxima. E aqui no programa você já sabe, sempre as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!